E o Inter enfiou 5 no São Paulo em pleno Morumbi. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes da repercussão da derrota histórica, a maior derrota do São Paulo no Morumbi. Quero te falar também sobre Fernando Diniz. Haverá uma reunião ao longo da quinta-feira no Morumbi. Será que ele continua? No vídeo eu ainda falo sobre Daniel Alves, que está sendo perseguido pelos torcedores do São Paulo, tudo sobre o empate 1-1 entre Atlético Mineiro e Grêmio, jogo no Rio Grande do Sul, que foi festejado por palmeirenses e flamenguistas. Por falar em Flamengo, vou te atualizar sobre a situação de Everton Ribeiro, com uma possibilidade de proposta vinda dos Emirados Árabes. Para completar detalhes sobre o rebaixamento do Botafogo para a Série B, quero falar ainda sobre Felipão. Será que ele permanece ou não no Cruzeiro? Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui e sem perder qualquer tempo, quero dizer que esse vídeo é patrocinado por OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball você recebe notificações no seu telefone ao longo de todo o dia. Por exemplo, nessa quinta-feira, risco de demissão de Fernando Diniz. Baixe o OneFootball que se ele de fato cair, você vai ser o primeiro a saber através do seu telefone, sem gastar qualquer centavo. E o legal do OneFootball é que você ainda pode assistir aos jogos do Campeonato Alemão e Campeonato Francês de graça do seu celular. Curtiu, né? Então baixa o OneFootball, vou deixar na descrição desse vídeo o link, e o OneFootball serve para qualquer tipo de celular. Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro e o futuro de Felipão. A Raposa nessa quarta-feira venceu o Operário por 2-1 e garantiu matematicamente a permanência na Série B. Já não havia mais chances de acesso e o Cruzeiro ainda corria algum risco mínimo de rebaixamento. Com a vitória, com esses 3 pontos, o Cruzeiro é o 13º colocado, 47 pontos conquistados. São 9 pontos atrás do CSA, que é hoje o 4º colocado, e 8 pontos à frente do Figueirense, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, ou seja, o Cruzeiro vai cumprir tabela nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B contra Náutico e Paraná. E a grande pergunta que está sendo feita agora é se Felipão fica ou não no Cruzeiro para a próxima temporada, ou seja, a partir de março, quando a Série B termina. O Felipão foi perguntado a respeito na coletiva e disse o seguinte, abre aspas, estamos a 2 jogos do fim do campeonato, vamos terminar e depois a gente conversa com o presidente e com os diretores para ver o que vai acontecer, fecha aspas. Perguntaram ao Felipão o que ele vai conversar nessa reunião, quais são os pontos importantes. E ele chegou a dizer que tem sido divulgadas uma série de fofocas, que ele não quer dar detalhes, esses assuntos são internos. E ele completa com a seguinte frase, abre aspas, uma série de situações que nós temos pela frente, então vamos conversar novamente, ouvir algumas coisas e passar algumas situações, fecha aspas. Está muito claro que a decisão da permanência ou não será do Felipão, técnico contratado em outubro, um momento péssimo do Cruzeiro na oportunidade, correndo enorme risco de cair para a Série C. Depois de uma arrancada inicial, muita gente imaginou que o Cruzeiro pudesse até conseguir o acesso para a primeira divisão, esse acesso não veio. O Felipão tem mais 2 anos de contrato com o Cruzeiro, mas existe no contrato uma cláusula que permite a ele a rescisão de forma imediata, sem pagamento de qualquer multa. Então é o Felipão quem vai decidir, assim que a Série B terminar, se continua ou não na Raposa. E teremos Cruzeiro e Botafogo se enfrentando na Série B de 2021. Isso porque o Botafogo ratificou nessa quarta-feira a sua condição de rebaixado na Série A. O time perdeu por 3-1 para o Atlético Goianiense em casa. Ainda saiu na frente, tomou 3 gols e por consequência a virada é o lanterna do Campeonato Brasileiro e de acordo com o Tristão Garcia, matemático especialista em contas relacionadas ao Campeonato Brasileiro, as chances de o Botafogo ser rebaixado são hoje de 99% dos pontos. O Botafogo tem apenas 23 pontos conquistados, está 9 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento e só tem mais 7 jogos para disputar. Ainda que ganhasse todas as partidas, chegaria a 44 pontos. Pontuação que nem sempre salvou os times do rebaixamento. A chance de o Botafogo vencer esses 7 jogos é mínima, não existe, para não dizer outra coisa, até porque até agora em 31 partidas o Botafogo só foi capaz de vencer 4 vezes. Somou ainda 11 empates e 16 derrotas. Além do Botafogo com seus 99% de chance, o Curitiba aparece com 96% de chance de rebaixamento. Curitiba que chegou a estar vencendo o Fluminense por 2-0 e por 3-2, mas tomou o gol do empate do Flu no jogo no Couto Pereira, 3-3 placar final, 96% de chance. O Goiás aparece com 87% de chance
de rebaixamento. A grande dúvida é sobre o quarto e último rebaixado e há um enorme equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Fortaleza, Bahia, Sport e Vasco. Os 4 times empatados com 32 pontos cada, todos com 30 partidas disputadas. E o que está prevalecendo é o número de vitórias. O Sport com 9 vitórias, assim como o Bahia, ocupam a 14ª e 15ª colocações. O Vasco tem 8 vitórias e é o 16º. O Fortaleza, como tem menos vitórias do que essa galera, só 7 vitórias, ocupa a 17ª colocação e está na zona do rebaixamento. Fortaleza que enfrenta nessa quinta-feira o Santos, jogando em casa. Bora falar agora sobre Grêmio 1, Atlético Mineiro também 1, jogo no Rio Grande do Sul, extremamente importante porque reúne 2 dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi melhor do que o Grêmio durante 80, 85 minutos de jogo, mas por conta de uma desatenção nos minutos finais, lá pelos 39 e 40 da etapa final, saiu o gol do empate do Grêmio que determinou 1-1. O Johan havia aberto o placar de pênalti no primeiro tempo e o gol do Grêmio foi marcado pelo Everton, ex-jogador do São Paulo. 15º empate do Grêmio em 30 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio se tornou ou só confirmou essa situação do rei dos empates. E o jogo dessa quarta-feira foi bem parecido ao jogo contra o Palmeiras. Outro empate em 1-1, em que o Palmeiras foi muito melhor do que o Grêmio. O Palmeiras até desperdiçou mais chances claras do que o Atlético Mineiro e acabou tomando um castigo no fim por não ter aproveitado as chances que havia criado. Para completar, preciso te contar que o Grêmio é hoje o 6º colocado, 51 pontos conquistados, tem um jogo a menos do que o Internacional e faz o clássico contra o Inter no fim de semana, jogo fundamental para as pretensões do Grêmio. Se o Grêmio vencer o Inter, ele diminui a diferença para 5 pontos e com esse jogo a menos ainda poderia ter a esperança de ficar 2 pontos do Colorado, que é hoje líder do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro é o 3º colocado, 54 pontos ganhos, tem 30 partidas, diferença de 5 pontos atrás em relação ao Inter e 3 pontos atrás em relação ao São Paulo. O Galo também tem um jogo a menos na comparação com os 2 líderes. E só para completar, queria dividir uma estatística interessante sobre o Grêmio, que ainda não venceu nenhum dos adversários que ocupam um lugar no G6. Só empates ou derrotas, campanha horrorosa do Grêmio, especialmente contra os times na parte de cima da tabela. Bora falar agora sobre o Flamengo e mais especificamente sobre Everton Ribeiro, que está na mira do Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos. O Everton Ribeiro já jogou nos Emirados, fez enorme sucesso com a camisa do Al Ahly entre 2015 e 2017. Foram 106 jogos e 26 gols marcados, ganhou um monte de dinheiro e voltou para jogar no Flamengo. Foi contratado por 6 milhões de euros. Agora um pouco mais velho, com 31 anos de idade e bastante cornetado pelo torcedor do Flamengo, especialmente pela queda de produção nos últimos jogos. Coincidência ou não, essa queda começa a partir do momento em que ele é convocado para a seleção brasileira. O Everton Ribeiro pode ter uma proposta oficial. Essa proposta ainda não chegou, informação divulgada pelo Goal, e a expectativa de pessoas próximas ao Everton Ribeiro é de que essa oferta seja confirmada a qualquer momento. A ideia do Al Nassr seria de gastar cerca de 7 milhões de dólares ou 37 milhões de reais. Esse mesmo time na última janela já havia oferecido ao Flamengo 20 milhões de reais e o Flamengo nem quis abrir negociações. Também não acho que por 37 milhões de reais possa haver negócio. O Al Nassr vai precisar melhorar essa oferta se quiser de fato levar o Everton Ribeiro. Por falar no Everton, hoje tem jogo extremamente importante, Flamengo e Palmeiras, confronto do 4º contra o 5º colocado. O Flamengo aparece em 4º com 52 pontos, o Palmeiras em 5º com 51. Eles têm jogos a menos do que os líderes Internacional e São Paulo e precisam vencer nessa quinta-feira no Mané Garrincha para se aproximarem dos primeiros colocados. A grande pergunta que fica é: se o Palmeiras vencer o Flamengo, existe algum risco de demissão do Rogério Ceni? Você, torcedor rubro-negro, use espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora fechar o vídeo falando sobre o atropelamento do Internacional que enfiou 5-1 no São Paulo no Morumbi. É a pior derrota da história do Tricolor, jogando dentro do seu estádio, em toda a história, só para você entender o tamanho do fracasso. Mais um enorme vexame de Fernando Diniz à frente do Tricolor. Quero começar falando sobre o Inter, depois vou para o São Paulo. Internacional, que emplacou sua 7ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, estava 12 pontos atrás do São Paulo e é o mais novo líder do Campeonato Brasileiro com 2 pontos de vantagem em relação ao Tricolor. O Internacional aparece com 59 pontos, o São Paulo aparece com 57, Inter que volta a campo no domingo para enfrentar o Grêmio no jogo mais importante do Rio Grande do Sul. Internacional que chegou a seus gols
com Vitor Cuesta, Caio Vidal e 3 gols do Yuri Alberto, todos no segundo tempo. O Internacional foi sempre melhor do que o São Paulo. No primeiro tempo, poderia ter aberto um placar bem superior aos 2-1. O Luciano marcou o único gol do São Paulo na etapa inicial. No segundo tempo, depois do primeiro gol do Yuri Alberto, o gol do 3-1, o São Paulo se perdeu. O Inter fez 5, poderia ter feito 6, 7, 8. Enfim, uma grande atuação do time de Abel Braga, que foi super cornetado quando contratado. Eu, inclusive, também cornetei, mas o Abel conseguiu encontrar uma série de alternativas apostando em vários jovens. O Praxedes, o Caio Vidal, são só algumas das novidades empregadas pelo Abel Braga. Outro nome que cresceu demais de produção foi o Rodrigo Dourado, que era bem pouco aproveitado pelo Cudê, tem jogado muita bola com a camisa colorada e dá sim para considerar o Internacional como um enorme candidato ao título. Time que teve a virada no Campeonato Brasileiro no empate em 2-2 com o Atlético Mineiro, estava perdendo por 2-0, foi pro vestiário e no intervalo voltou completamente diferente, foi buscar o 2-2 e desde então enfrentar o Internacional tem sido muito complicado. Bom, bora falar agora sobre o São Paulo. 4º tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro. Se a gente somar também ao jogo com o Grêmio da Copa do Brasil, a eliminação na semifinal, já são 5 jogos ruins de forma consecutiva. E a grande pergunta agora é, Fernando Diniz fica ou não no São Paulo? Cheguei a contar para vocês na terça-feira que o Muricy bancava a permanência do Fernando Diniz, independentemente do resultado. O problema é que o 5-1 pegou muito, mas muito mal. E existe uma pressão gigante em cima do novo presidente do São Paulo, do Júlio Casares, do Raí e também do Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, para que o Fernando Diniz seja demitido. Depois da derrota por 5-1, ainda nos vestiários do Morumbi, o Júlio Casares entendeu que não era hora de conversar sobre esse assunto, entendeu que era melhor que todos voltassem para casa, esfriassem a cabeça e participassem de uma reunião nessa quinta-feira no Morumbi, e não no CT da Barra Funda, para discutir os próximos passos do departamento de futebol. O grande ponto é, a permanência de Fernando Diniz pode impedir o São Paulo de continuar brigando pelo título? É essa a resposta que vai ser dada ao longo da reunião para definir a permanência ou não do Fernando Diniz. Repito, se depender do Muricy Ramalho, Fernando Diniz será mantido, mas há uma enorme desconfiança dos dirigentes do São Paulo de que os atletas não compram mais o discurso do Fernando Diniz. E o 5-1 seria um reflexo disso, essa treta, essa confusão, essa quebra de confiança entre o técnico e os jogadores pode ter sido motivada a partir daquela briga pública com o Tietê, em que o Fernando Diniz aparece menosprezando, falando mal do Tietê no jogo contra o Red Bull Bragantino. Enfim, nada deu certo no Morumbi nessa quarta-feira, o São Paulo muito previsível, o São Paulo com enormes dificuldades defensivas. O jogo foi tão maluco para o São Paulo que depois de fazer 5 substituições, o Fernando Diniz ainda tentou colocar o Pablo em campo. Só que não pode ser substituições e ele foi avisado e o Pablo acabou não entrando. Só para vocês entenderem como o Fernando Diniz estava completamente perdido depois da derrota ou durante a derrota. Depois da derrota ele deu uma entrevista e disse o seguinte, abre aspas, eu trabalho com minha total dedicação pelo São Paulo e não tenho medo de perder emprego, fecha aspas. Para completar, quero te contar que já começaram, antes mesmo da demissão do Fernando Diniz, uma série de sugestões ao São Paulo de técnicos. Um treinador que já foi oferecido aos dirigentes do Tricolor é Guillermo Barros Esqueloto, que já foi comandante do Boca Juniors, chegou a disputar a final de Libertadores contra o River Plate, estava nos Estados Unidos e acabou recentemente ficando desempregado. Outros nomes devem ser sugeridos aos dirigentes do São Paulo ao longo de toda a quinta-feira, até porque o processo de fritura em relação ao Fernando Diniz é enorme. E para completar de vez, quero te contar que o torcedor do São Paulo também parece ter perdido a paciência com o Daniel Alves. Outra partida muito ruim de um jogador que custa R$1,5 milhão por mês. O grande problema é que o São Paulo deve 14 milhões de reais ao seu meia atacante. E o contrato só termina em mais 2 anos. São Paulo ainda vai ter de pagar ao Daniel 39 milhões de reais até o último dia de vínculo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve o problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Nos vemos de tarde com mais informações, beleza? Até lá, tchau, tchau!